Uma coisa que dá para fazer hoje é você colocar a legenda no idioma que a pessoa está falando. Então, você está aprendendo espanhol, bota a legenda em espanhol, né? Porque você Exatamente. ouve e vê a palavra. Inglês também. E, assim, fora essa dica aí do seriado, o que você diria, assim, para uma pessoa que está em casa, tem a internet, não pode pagar um curso, o que ela pode fazer além de assistir um seriado lá, botar legenda? O que você acha que pode ser legal? Olha, tem muitas maneiras. O importante é você tentar imitar a imersão que você conseguiria em outro país. Então, você tentar combinar a escuta. O que é a escuta? É você, né, como você falou, assistir seriados, filmes, música também, combinar com a escrita. Por exemplo, uma dica que eu falo é que quando eu estou aprendendo um idioma, eu vou lá e coloco a linguagem no meu celular no idioma que eu estou aprendendo. Aí tem vezes que dá problema porque tem umas palavras que eu não sei o que é. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aprender na tentativa e no erro. Eu vou aprender, às vezes eu vou lá e abro o Google Tradutor só para conferir. Mas essa é uma dica, assim, que às vezes a gente não pensa. Ou alterar o idioma do Facebook para a língua que você está aprendendo. É combinar todos esses elementos da imersão, né? A escuta, a fala, a escrita, a leitura. Toda essa combinação é o que eu ensinei no livro e eu também no curso, né? O curso é a versão curso do livro que eu fiz para o pessoal que é tudo resumido ali em, acho que é cinco aulas que tem. Então, são coisas pequenininhas que fazem a diferença. Não é aquela questão de você aprender tudo em uma semana, em um dia. É passo de bebê. Todo dia você vai separar uma hora, vou pegar uma hora hoje só para ler, conjugar. Por exemplo, eu não tenho aqui comigo, mas às vezes quando eu quero aprender, eu sento, pego o meu caderno e eu fico procurando verbos para conjugar no idioma, sabe? Eu vou escrevendo, eu vou conjugando, aprendo a palavra nova, aprendo como é que funciona a gramática ali nessa questão. Então, assim, são coisas pequenas, mas o importante é todo dia você ter alguma influência desse idioma, seja numa música que você vai escutar, seja em alguma coisa que você vai assistir, ou você lendo no teu celular. Uhum. Então, é aquela questão de consistência. E não desanimar, né? Porque Exatamente. É difícil, não dá para desanimar. É um processo que leva tempo, mas tudo que gera bons resultados leva um certo tempo. a Elissandra está falando aqui que ela mora na Inglaterra já tem 3 anos e ainda não está fluente. Na verdade, Elissandra, pode ser que você esteja aí com a tua régua alta demais, querendo falar igual um nativo, né? Mas eu acredito mais assim no que a Débora está falando. A importância da fluência é você se fazer entender, de você conseguir entender, né, a outra pessoa, e não você querer uma perfeição absoluta, porque venhamos e convenhamos, né? Se a gente for exigir perfeição até no português, né, muito Exatamente. brasileiro não vai passar, não vai dar muito certo, não. E a Karen aqui tá falando, a Karen Curitiba tá falando que a idade faz muita diferença. Eu não sei se faz muita diferença. Eu acho que faz diferença, né? Não sei o que você acha, Débora. Eu acho que faz diferença sim. Quanto mais cedo você aprende, é mais fácil. Eu considero que seja mais fácil, mas eu acho que a idade não é um impeditivo, né? Então, claro que quando você é mais jovem, o teu cérebro ainda está em desenvolvimento, é mais fácil de você pegar a pronúncia. A pronúncia, assim, quando você é mais jovem, se você aprende o idioma quando você é criança, você vai falar ele sem ter sotaque. Agora, o resto, tranquilo. Por exemplo, eu comecei a aprender o russo com 19, 20 anos. E foi assim, foi o mesmo processo de eu aprender inglês com 15. E Uhum. a questão da Inglaterra, que a moça ali comentou, é o seguinte: primeiro que o inglês aqui é mais complicado que nos Estados Unidos e tem uma diferença de sotaques muito grandes. Então, se você tiver em Manchester versus Londres ou Liverpool, o sotaque vai ser completamente diferente. Eu mesma, quando eu cheguei na Inglaterra, depois de 2 anos de inglês fluente nos Estados Unidos, eu demorou assim umas 2, 3 semanas para eu conseguir entender o que as pessoas estavam falando. E outra coisa importante que as pessoas às vezes não se tocam. Eu, nesses 9 anos que eu estive no exterior, eu não fiz nenhuma amizade brasileira. Por quê? Porque se eu fizer uma amizade brasileira, o que vai acontecer? Eu vou falar em português. Então, desde o dia que eu cheguei em outro país, não quero saber de brasileiro. Ah, de onde que você é? Eu sou da Rússia, eu sou da Inglaterra, eu sou não sei de onde. Ah, então vamos fazer amizade. Porque daí você se obriga.
você se obriga a falar com a pessoa. Agora, o problema é que tem muita gente que às vezes cria uma panelinha ali de brasileiros no exterior, aí todo dia, o que adianta você estar na Inglaterra, ou sei lá em qual país, se você está falando português todo dia? Não vai adiantar nada. Então são coisas assim que a gente tem que mudanças que, claro, é mais difícil, tem momentos que você sente saudade do país, com certeza, mas é aquela coisa que você tem que fazer certos sacrifícios para aprender. E tem uma coisa aqui que a Esméria Rodrigues está falando aqui nos comentários. Ela colocou aqui: quando você ouve um nativo, a sua mente tenta traduzir ou não. Isso é um erro que eu acho que acontece muito. Eu não sei se acontece em escolas fora do Brasil, mas no Brasil, como você aprende o inglês em português, você aprende a traduzir na sua cabeça. A pessoa falou inglês, você traduz na sua cabeça. A pessoa fala I love you, você, eu te amo. Aí eu vou responder que eu também amo. E aí ela pensa em português. Todo esse delay, a pessoa já foi embora, né? Então é uma maneira errada. A professora que eu tive, a primeira, assim, com quem eu realmente falei, gente, eu estou aprendendo, eu percebi que eu estava aprendendo, sei lá, foi a minha professora número 200 de inglês, não sei, não tanto assim, mas ela era da Sérvia. A maneira com que eu fui atrás de aprender é completamente oposta, porque eu digo que o ponto principal para você aprender é você conseguir pensar no idioma. Então, mesmo que você fale tudo errado, se você conseguiu pensar sem ter que traduzir as coisas, se você consegue formular pensamento na sua cabeça nesse idioma, aí é a chave para aprender. Porque se você for traduzir, você nunca vai conseguir entender, nunca, porque as pessoas vão falar rápido, assim, vai ser muito mais difícil. O ideal é você não traduzir nada, é você aprender a pensar no idioma. Uhum. E você sabe que, não sei se aconteceu contigo, mas assim, o dia que eu fiquei mais feliz, que eu falei, gente, agora eu falo inglês. Eu sonhei em inglês, eu comecei a sonhar, não é? Aí eu falei, gente, agora entrou na minha cabeça. Porque a gente ficava naquela, né? The sky is blue. Blue, azul, céu. Então eu acho que o céu é azul. E você não entende a palavra por si só como você aprendeu o português, né? Então, quando eu sonhei, eu acordei na maior felicidade. Falando, gente, eu sonhei, que máximo. E começa a acontecer isso, né? Exatamente. Não, eu também senti a mesma coisa. E esse é o ponto que você percebe que a tua mente está realmente absorvendo o idioma. É quando você começa a sonhar na língua. Que daí você já tem que... Significa que o seu subconsciente já está pegando a estrutura do idioma, como funciona. E isso é um dos pontos mais importantes, porque gramática, vocabulário, isso são coisas que depois você vai aprendendo. Agora, a estrutura da língua. Como é que as frases são formuladas? Como é que perguntas são feitas? Isso varia de idioma para idioma. Nenhuma língua tem uma estrutura 100% igual. Então, quando você consegue captar a estrutura desse idioma, as palavras vão se encaixando. Tem gente aqui, a Débora Bertalha, tá sempre com a gente aqui nas lives, ela tá falando que ela é prova disso que a gente tá falando, porque ela chegou na Espanha sem falar nada, quer dizer, você chega, obrigatoriamente você tem que falar, né? E o brasileiro, em relação ao espanhol, ele tem uma ilusão de que é muito parecido, sabe? Que ele vai chegar lá falando que ele vai tomar o café da manhã, né? Pois é, tem sempre aquela questão das falsas cognatas, né? Aquelas palavras que você acha que... Porque a palavra é igual no inglês, no português, tipo vaso. Vaso no português pra gente é vaso. No espanhol é copo. Então, assim, daí tem sempre aquele brasileiro que acha que é só colocar o E, né? Tipo, copo, cuepo, alguma coisa assim. Sempre tem essa questão. Mas não é. Só que o espanhol tem a vantagem de ter estrutura muito parecida com o nosso português. A maneira com que você faz perguntas, com que você formula os verbos, com que você conjuga os verbos, é parecido. Então, para mim, a maior dificuldade para o brasileiro aprender espanhol são duas coisas. Primeiro, são o vocabulário, aprender as palavras diferentes, o que significa. E segundo, a pronúncia, que às vezes você pode, né, ter alguma dificuldade aí. Mas fora isso, o espanhol, eu penso que todo brasileiro deveria saber espanhol. É uma vergonha a gente não saber falar espanhol, sendo que a gente está cercado de países que falam espanhol. E assim, é um idioma que para nós não é difícil de aprender. Então eu penso assim que, nossa, para mim, o espanhol foi assim, coisa de 2 semanas para eu pegar a língua, para eu aprender bem, e não foi difícil. Nossa, foi super tranquilo.
Então, eu penso assim que o espanhol é um bom idioma. Se você quer aprender outro idioma e você tem dificuldade, comece com o espanhol, que vai te dar confiança. Depois vai indo para uma língua um pouco mais difícil, né? O inglês, o francês, o italiano. Eu concordo 100%. Você sabe que eu já contei aqui pro pessoal numa outra live que eu aprendi o espanhol de vergonha, porque foi mesmo. Eu fui para Israel e fui comprar um sapato, queria comprar uma bota. E eu cheguei lá achando que eu falava inglês, né? Ok, eu tinha, sei lá, uns 20 anos, 21, não sei. E aí eu falei, gente, vou falar aqui em inglês, né? Vou comprar a bota aqui, muito bem, fui lá, isso em Jerusalém. E aí eu cheguei lá e falava o que eu achava que era inglês e a menina não entendia nada, eram 4 vendedoras na loja. Ela não entendia nada e eu pensando, gente, mas em Israel todo mundo fala inglês, por que essa menina não tá me entendendo, né? Aí ela percebeu que eu era brasileira, não sei por que cargas d'água, ela percebeu que eu era brasileira e chamou uma outra menina. E a outra falou meio espanhol, meio italiano, meio com sotaque muito doido assim. Pediu desculpa para mim e falou: Olha, você me desculpa que eu não sei falar espanhol direito. Eu sei que no Brasil vocês não falam espanhol, mas eu sei que a língua de vocês é parecida. Mas eu vou tentar falar espanhol, então você me perdoa. Eu fiquei morrendo de vergonha porque eu falei: Caramba, a menina mora do outro lado do universo, né? E fala um pouco de espanhol e eu não, porque aí eu fui tentar falar espanhol, ficou pior, né? Porque aí ficou. Você não fala nem português, nem inglês, nem espanhol, você inventa um quarto idioma que não existe, aí a comunicação foi o ó. E aí eu não consegui comprar nada, fui embora, morrendo de vergonha, e falei, gente, nunca mais. Nunca mais eu vou fazer um negócio desse, eu vou aprender. E aprendi sozinha também, aprendi com CD-ROM, sabe, na época. 1900 e nada, tinha CD-ROM ainda nessa época. Eu aprendi com CD-ROM, lendo, com aulinhas que vinham assim no jornal de domingo. E funcionou. E aqui eu tenho uma pergunta da AMB Impressões: se é possível esquecer uma língua que não se pratica. O que você acha disso, Débora? Olha, esquecer 100% você nunca vai esquecer, mas você vai esquecer muita coisa se você não praticar. Você não vai perder aquela agilidade de responder rapidamente, de entender rapidamente. Isso, com certeza, o idioma é como se fosse um músculo. Você vai na academia toda semana, todo dia, para manter o músculo. A partir do momento que você não vai na academia, uns 6 meses, por exemplo, a memória do músculo está ali ainda. Então, quando você voltar a malhar, vai pegar mais rápido. Agora, se você não malhar por muito tempo, você vai perder esse músculo. É a mesma coisa, tem que praticar sempre para o resto da vida. Ó, beleza. Eu sou adepta do livro de papel. Eu também. Não sei se é porque é a coisa da idade, mas eu sou adepta do livro de papel. Olha, a Juliane Oliveira está falando uma coisa aqui que eu concordo 100%, que qualquer idioma é como o português, a gente vai sempre ter alguma coisa para aprender, né? Exatamente. Então, às vezes você fala, mas eu ainda não estou 100%. Gente, 100% é um negócio Nunca. que não dá, né? Não tem Nem condição. o português é meu primeiro idioma, eu cresci no Brasil, fiquei no Brasil até os 15 anos, tive a minha educação primária no Brasil, e olha, eu esqueci muita coisa do português. Agora o meu português está bom, porque já faz um ano que eu estou fazendo o YouTube em português. Agora, se você assistir os meus primeiros vídeos do YouTube, olha, é horrível a quantidade de erros que eu cometo, e é a minha língua natal. Então veja como é fácil você esquecer se você não usa. A minha irmã morou 18 anos em 4 países, mas todos os 4 de língua espanhola. E agora ela está de volta no Brasil, acho que tem 6 ou 7 anos. E ainda, logo que ela chegou, ela falava metade português, metade espanhol, né? Fazendo aquela meio confusão. Às vezes eu falava, olha, isso não é assim, é assim. Ela falava, meu Deus, que palavra estranha. Mas daqui a pouco você vai pegando, né? E para ela não esquecer, ela faz traduções. Então ela pega textos em português para fazer tradução em espanhol, para justamente não perder o contato com o idioma, porque realmente se você perde o contato, fica complicado. Eu tenho até um amigo, eu tenho um amigo muito engraçado que nós trabalhávamos juntos e tinha uma assistente nossa
que ela para se comunicar, ela era muito complicada. Sabe aquela pessoa que dá uma volta para falar e tal? E aí ela pediu demissão, um dia ela veio chorando, falou, ai, gente, vou ter que pedir demissão, porque eu vou morar em Chicago, eu vou ajudar minha irmã que mora lá e tal. E aí o meu chefe, né, esse meu colega, falou assim para ela, vem cá, mas como é que tu vai morar? Ele era gaúcho. Como é que tu vai morar em Chicago? Tu mal fala português, tu vai morar lá? Ela, mas olha, mas lá fala inglês. E daí? Você não aprendeu nem o português ainda? E outra, você vai voltar muda para o Brasil. Ela falou, como assim eu vou voltar muda? Claro, você não vai aprender o inglês, você vai esquecer o português. Então, assim, coitadinha. Mas o que acontece é assim, você tem que se obrigar, né? Que é uma coisa que você falou. Exatamente. Você Autodisciplina. tem que ter a disciplina, acho que mais do que qualquer coisa, né? É. Aqui uma conta que chama Faça Acontecer está te fazendo uma pergunta aqui. Você já aconteceu de você saber o que a palavra quer dizer em inglês, mas esquece completamente como é no português? Direto, esse é o maior dilema que eu tenho até hoje nos vídeos, porque toda a informação que eu estudo é tudo em inglês. Aí eu tenho que traduzir para o português para fazer os vídeos do YouTube e no Patreon também. Uhum. Então, sempre, direto, tem muitas vezes que eu não sei a palavra, eu falo em inglês mesmo, ó, pessoal, vou ensinar para vocês em inglês, vocês já vão aprender. Então, nossa, acontece o tempo inteiro, é direto mesmo. Tem que ser, a gente tem que se virar. Mas você sabe que eu assisti uns dos seus vídeos de mais tempo atrás, eu não vejo tanto erro assim, né? Considerando que você mora bastante tempo fora, eu não vejo tanto erro assim. A única coisa que eu notei, que até eu ia te falar, é que você fala assim, por exemplo, quando algum documento deixa de ser classified, você fala que ele foi desclassificado. Pois é, aí entra a questão das falsas cognatas, porque eu tendo traduzido do inglês fica declassified, daí em português eu já pego, já emendo ali, fica pronto, o pessoal entendeu, não tem problema, só que eu tenho essa questão que eu amo idiomas, então mesmo quando eu estava no Brasil, que eu tinha aulas de literatura, que eu tinha aulas do português, sempre foi algumas das minhas melhores matérias, então eu sempre levei muito a sério o estudo do idioma, eu acho que é por isso que eu não cometo tantos erros, porque eu sempre prestei atenção nas aulas de gramática e tal, mas mesmo assim, tipo, por exemplo, uma palavra que muitos pegaram no meu pé é cidadãos, no plural. Eu falava cidadões. Aí o pessoal, gente, como é que você fala cidadãos? Eu falo, eu não esqueci como é que fica. Exatamente, daí o pessoal falou, não, Débora, é cidadãos. Ah, tá, eu entendi. Então, assim, essas coisinhas acontecem. Mas isso, eu vou te falar que em português, as pessoas morando aqui a vida inteira, também sai várias coisas aqui, né? Olha, eu já descobri por que a Elissandra está há 3 anos na Inglaterra e não fala inglês ainda, porque ela colocou aqui que no trabalho ela só fala português. Pois é. Elissandra, ela está pedindo para você dar uma dica para ela, Débora, porque no trabalho... Troca de amigo, troca de colega de trabalho, troca de amigo, fala, ó, pessoal, vamos dar uma pausa aí, vai lá e começa a sair com seus colegas de trabalho que são britânicos, conversa com eles, chama para um café, foi isso que eu fiz. No meu círculo de amigos, como eu falei, não tem nenhum brasileiro, e, na verdade, meu círculo de amigos é todo mundo que fala russo, tem cerca de 5, 6 pessoas de países que falam russo, porque quando eu cheguei na Inglaterra em 2013, eu falei, inglês eu já falo, o que eu quero aprender? Eu quero aprender russo. Então, de propósito, eu fiz amizade com pessoas que falavam russo. Aí, conforme eu fui aprendendo, eu comecei a praticar com eles. Então, essa é uma das melhores maneiras. Verdade. Tem gente dando várias dicas aqui que eu acho que são bem legais, né? Tem gente falando assim, eu não gosto de Friends, indica outro. Na verdade, gente, uma coisa também, Débora, que eu não sei se você percebe aí em relação ao brasileiro. Quando eu morei fora, é que eu consegui enxergar uma falha que nós brasileiros temos. Nós somos apegados ao exemplo e não ao conceito das coisas. Então, se uma pessoa não é... Você falou, gente, eu assisti Friends. Aí a pessoa fala, mas eu não gosto de Friends. E aí? É o conceito. Assiste uma série que você gosta. Não assiste Friends. Friends é um exemplo, né? Exatamente. Quando você assistiu Friends lá com 19, 20 anos, é uma coisa. Você assistir Friends na minha idade, com 48 anos, não é uma série que eu quero assistir mais. Eu assisti lá atrás, né?
É o conceito. Assista uma coisa que você gosta, leia uma coisa que você gosta, ouça a música que você gosta. Não se apegar ao exemplo. A pessoa se aprende ao exemplo, se prende ao exemplo, o exemplo não serve, ela, não dá para mim, não serve para mim, né? Exatamente. E aqui, Débora, você sabe que eu costumo falar muito para as pessoas que me seguem que a gente, infelizmente, vive num país onde tem muito engano, né? Eu costumo falar que aqui tem um engano em cada esquina. Infelizmente. É assim, então você não pode ou não deve acreditar tanto as suas decisões às outras pessoas. E uma das coisas é o aprender. Ninguém me ensinou, ninguém me disse. Né? Aí você depende. E nisso as pessoas perguntam para mim coisas do tipo: o que eu faço para ganhar dinheiro? Eu digo: olha, eu não sei quem você é, eu não sei onde você mora, eu não sei quais são os seus talentos. Né? Você é a Exatamente. melhor pessoa para responder isso. Não, então eu vou perguntar para os meus amigos, sabe? E as pessoas fazem isso, como eu falo muito de finanças, as pessoas fazem isso com dinheiro. Muitas vezes elas me escrevem e falam assim: Patrícia, eu tenho X quantidade de reais, onde eu invisto? Eu digo: olha, essa não é a melhor pergunta. Exatamente. Pois é. E assim, às vezes você, como uma influenciadora digital, que você tem um público, você toma certas decisões, você investe o dinheiro em alguma coisa, porque funciona para você. Aí a pessoa vai lá e assiste e pensa: eu tenho que fazer exatamente igual a Patrícia, ou eu tenho que fazer exatamente igual a Débora. E não funciona. Por quê? Porque a Patrícia é a Patrícia, a Débora é a Débora, eu sou eu. Então, você pode ver o exemplo da pessoa assim e pensar: ela fez desse jeito, mas para mim vai funcionar mais se eu fizer desse jeito aqui. Exatamente. E você também não deve, né? Você que está assistindo a gente, não deve pensar: poxa, ela falou fluente em 1 mês, eu já estou estudando em 2 anos. Gente, tem gente que leva 10 anos. Tem gente que leva 10 semanas. Exatamente. Exatamente. Eu, para mim, o inglês levou 1 mês, porque foi assim, eu fui jogada uma cidadezinha do interior com 15 mil habitantes, só americanos. Então, eu fui jogada naquele ambiente, eu não tive escolha. Agora, o russo, por exemplo, para eu me considerar fluente, foram 5, 6 anos. Então, a diferença é enorme, 1 mês para 5, 6 anos. Tudo depende da tua situação, aonde você está na vida, o idioma que você quer aprender, o quanto tempo você tem para investir no idioma. Cada um acaba adaptando para a maneira que funcionar para você mesmo. Exatamente. Aí tô vendo aqui, ó, teve muita gente agradecendo, muita gente falando que aprender um idioma abre principalmente não só portas de outros países, mas as portas da mente, né? Você consegue ampliar o teu aprendizado no geral. Vamos ver aqui, o que mais? Eu tenho muito agradecimento aqui para você, Débora, do teu tempo. A Tereza está falando que uma coisa que é preciso também aprender é como buscar as coisas no Google. Exatamente. Fazer as perguntas certas, né? Aí a Yuri está falando aqui que é a malhação do cérebro, autoaprendizado é tudo, né? Qual o nome do canal da Débora no YouTube? Fala aí, Débora. Aliás, passa aí os teus canais todos onde as pessoas te acham, inclusive os livros. O YouTube é só o meu nome, Débora G. Barbosa. E tem o canal em inglês, que não é tão ativo, mas às vezes eu posto para quem quer praticar o inglês principalmente, que é Débora Gomes Barbosa.